A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, completa agora em maio 11 anos de existência. 11 anos é um número bastante significativo. E como nós sabemos, ninguém faz nada, absolutamente nada, sozinho. E eu queria aqui lembrar Gonzaguinha, que numa de suas canções, num de seus poemas, ele diz assim: e é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que se pense estar. E aqui então eu quero fazer um agradecimento a toda a equipe que trabalha comigo aí na TV, a todos eles, os que passaram, os que ficaram e que me ajudaram a aprender um pouco, que eu aprendi até agora, e fazer o programa. Então, sou muito agradecida a todos eles, mas especialmente eu quero agradecer hoje a você que esteve comigo durante todo este tempo e que prestigiou o nosso trabalho aqui, me dando condições de acreditarem no meu trabalho e eu ter ainda patrocinadores para continuar a fazer este programa, o que me dá muito prazer, muita alegria. E eu quero então, para nós comemorarmos juntos, vamos relembrar durante este mês 4 ou 5 mulheres durante o meu primeiro ano na TV, que foi 2009. Espero que vocês gostem e que continuem nos prestigiando, continuem nos dando a alegria da sua companhia. E espero estar com vocês durante muito tempo ainda. Estamos iniciando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. E hoje eu vou conversar com a administradora de empresa, a dona Neuza Maria Lopes de Oliveira. Dona Neuza, tudo bem? Tudo bem. Uma boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada pelo teu convite, Altair. Imagina, eu fazia muito tempo que eu estava esperando conversar com a dona Neuza, porque a dona Neuza é uma das mulheres que eu admiro aqui em Lages. E admiro por vários motivos. Como eu já falei, todas as mulheres que eu trago aqui são mulheres que eu conheço e que dou, o meu aval. E a dona Neuza, além de ter esse caráter maravilhoso e generoso que ela tem muitos exemplos para nos passar, exemplo de vida, exemplo de elegância, que uma das características que a dona Neuza apresenta, no meu ponto de vista, além do caráter e etc., é esta elegância misturada com uma certa simplicidade que faz dela uma mulher muito ímpar. E hoje ela vai contar alguns dos segredos de beleza que para nós, dessa beleza com simplicidade, dessa beleza natural, dessa beleza que já traz a elegância na postura embutida. Então, dona Neuza, vamos começar assim, ó. A senhora é filha única, nasceu aqui em Lages. Eu sou lagiana, né? Eu tenho mais 3 irmãos. 3? 3, uma irmã e mais 2 irmãos. O mais velho mora aqui, os demais moram fora, né?
Uma família de 4 filhos. Família de 4 filhos. Eu perdi minha mãe com 6 anos. Nossa, muito cedo, Muito cedo, ela tinha 26 anos. E fomos então morar com os avós maternos, né? Pessoas muito íntegras, bastante enérgicas, né? Uma educação, imagine quantos anos, né, atrás. E pela avó já significa uma geração antes. Uma geração ainda, né? antes. Na verdade, eu tive a educação que a minha mãe recebeu, né? Certo. Não poderia ser diferente, né? Até porque também as coisas caminhavam com menos velocidade que hoje, com né? certeza, com certeza. Eu digo, o mundo da gente era muito menor, né? O nosso horizonte era muito pequeno, né? E assim que eu me criei com meus avós, pessoas muito íntegras, muito dignas, né? Trabalhadoras, né? E procuraram dentro das limitações, né, Valtair? Porque você sabe que 70, 80 anos atrás, né? Eles também, né, tinham aquilo que estava no íntimo deles para dar, né? Então, nos passaram esses valores importantes, né? A minha avó era uma pessoa muito enérgica, então não dava muita colher de chá para a gente, não. Mas, dona Neuza, a senhora não acha que isso foi uma das características de uma educação com valores? Eu acredito que sim. Porque eu vejo assim, e isso até me questiono bastante, porque a senhora sabe que na escola nós convivemos muito com a educação familiar também, né? E eu vejo que os pais fazem muito à vontade, o filho não pode sofrer, o filho não pode sentir vontade de ter alguma coisa que tem que ir lá comprar, o filho não pode passar o mínimo sofrimento. Quer dizer, sofrimento, entre aspas, né? Quer dizer, à vontade, quer dizer, todos os desejos são satisfeitos, porque ele não pode ter qualquer resquício de sofrimento. E eu acho que isso não dá aquele anteparo, aquela fortaleza, aquele conhecimento para as pessoas, né, Walter? Acho que a gente tem que passar por experiências, tem que ter limites, que eu acho muito importante. Disciplina é outra coisa que eu acho muitíssimo importante, também né? Fundamental. Respeito, né? Mais que fundamental. Pelas pessoas, né? Pelas coisas. Isso tudo são valores, eram valores que eles passavam para a gente, né? E que ficam no íntimo da gente, sem dúvida alguma, né? E eu valorizo muito isso mesmo, sabe? Tudo isso eu acho que não está fora de época. Tá? Com certeza. Eu acho que não está. E a senhora procurou passar isso também para os seus filhos? Com certeza, né? Com certeza isso foi o que eu consegui passar para eles, né? E eles hoje nos dão esse retorno, né? Dentro da dignidade, do caráter, né? Da seriedade, né? Do respeito. A gente tinha muita cobrança, né, dona Neuza? Talvez a senhora lembre disso também da sua infância, mas a gente também tinha recompensas, né? Quer dizer, vinha a época de Natal, aniversário, a gente recebia recompensa de ter seguido esses valores, né? Exatamente. Eu, na verdade, assim, quando a minha mãe faleceu, foi mês de novembro, dia 1º de novembro. Então, eu fiquei com 6, meu irmão mais velho tinha 7, a Marisa, que vem abaixo de mim, né? Ia fazer 4 anos e ficou com 3 meses. Nossa! Então, em seguida que minha mãe faleceu, naquela época, né, Valtair, hoje nós temos um entendimento espiritual, nós temos um entendimento da vida, do espírito, mas naquela época era muito... as pessoas parece que entendiam só o que era palpável, matéria. Então, a minha avó ficou num estado, assim, deplorável, sabe? Tanto assim que na missa de 7º dia, um fato que hoje nem se imagina, eu fui de preto, né? Vestidinho completo, preto, né? Então, são coisas, assim, que marcam profundamente na vida da gente. Mas nós fomos passar na fazenda, você imagine. Não tinha se passado nem um mês, né? Então foi um Natal assim muito, muito, muito triste, né? Imagina, marcante. As fazendas de hoje em dia são fazendas confortáveis, iluminadas, com todo conforto. Naquela época não, né? Eram fazendas rústicas, né? Bem rústicas. Então isso foi um fato que marcou não só a mim, como a meus irmãos. O Natal para nós, hoje não, hoje eu tenho netos, bisnetos e adoro ficar com eles, né? Porque é alegre. Mas
até que nós formássemos, né, essa nossa bagagem, né, isso marcou muito, né? O Natal para nós era um motivo assim, recordação, tristeza, né? Claro, e vocês Porque eram também muito pequenos, né? Foi um momento assim que marcou muito, né? Mas isso tudo é experiência, isso tudo é vivência, né? Isso tudo é crescimento. Porque eu penso assim que o ser humano ainda não aprendeu a ser feliz e aprender sem todos esses embates, né? Com certeza, eu acho que a própria doutrina espírita, né, ela nos Sim. diz que nós aprendemos muito pela dor. Muito. Quer dizer, não precisa ser também, ninguém vai desejar ter a dor para sofrer, mas Mas quando ela se apresenta, nós temos que enfrentá-la, né? Exato. E dor é uma coisa muito subjetiva, Relativa, né? O que para mim pode ser, para você pode não Sim. ser, né? Então, mas de Cada qualquer um forma, também a recebe esses de um modo obstáculos, diferente, né? Eu acho que é o que dá o crescimento. E é justamente o que você estava dizendo. Está faltando isso para essa juventude. Que todo mundo está acostumado só a receber, só a receber, Só a receber. a consumir, consumir, consumir. E não sabem dar. Exato. Aí no primeiro obstáculo, não sabe enfrentar, Não, né? exatamente. Quer dizer, nem o adolescente, nem o jovem, eu vejo muito isso, e isso é uma coisa que me preocupa. Porque nenhum obstáculo ele sabe superar sozinho. Não, eu também. Aí vira um bebezão, né? Ah, precisa do pai, precisa da mãe, daí vem o pai e a mãe não passar tem a mão na cabeça de iniciativa, novo. né? Eles Exato. não têm, isso aí é uma coisa. Se não mudar isso, né, Valtair? É amadurecimento dos pais, né, dona Neuza? Ah, sim. Eu até estava comentando essa semana que acho que os pais deveriam voltar a fazer. Nosso tempo nós íamos na escola de pais, né? Quantos cursos, anos né? de escola de pais? Sim. É fundamental, porque, nossa, essa semente, essa formação dos filhos são os homens de amanhã, as mulheres de amanhã, né? Eu não sei, assim, se talvez pelos pais passarem também muito tempo fora, né, de casa, fora do lar durante o dia, e depois quererem compensar com presente, com a satisfação dos desejos e tal, acaba caindo nisso, né, dona Neuza? Mas eu sempre digo, eu acho que a qualidade do tempo que se passa em casa que é importante, não é? Tem mãe que fica o dia inteiro em casa, mas não adianta nada para a educação dos filhos, né? Eu vou colocar aqui até a minha neta hoje, que nos deu 2 bisnetinhas. Ela amor. é advogada, né? Ela trabalha fora, ela agora está fazendo pós-graduação, está fazendo francês, está fazendo não sei o quê, mas as crianças, tanto ela como o marido, eles não perdem de vista e são enérgicos e são disciplinadores, Claro. dão o máximo de carinho, mas eu percebo ali uma coisa muito bonita. Com Obviamente certeza. que essas crianças ainda precisam muito mais, né, Altair? Sim. Porque são muitíssimos inteligentes, né? Sim, claro. São E crianças tem de um condições de espírito muito desenvolver, elevado, né? É. Então os pais precisam estar também nesse patamar, né? Sim, e presentes, né? E presentes Porque e disciplinadores. presente não significa estar ao lado. Não. Exatamente. Presente é presente na educação, saber o que está acontecendo, aonde que vai, com quem que anda, que horas que volta, que horas que chegou em casa, está assistindo o que na internet, está vendo o que na televisão. Dar os limites necessários, né? Dentro da idade, dentro Exato. da... E isso que a senhora estava falando, né? Plantar valores, né? O respeito, valores. a dignidade, Sim, Exatamente. trabalho. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente sente muito essa falta, né? Em vários momentos e várias oportunidades. Né? Muito. A minha avó dizia sempre, né? Eduque para Eduque os pequenos para esvaziar as cadeias dos grandes. É verdade. Isso. E aí, dona Neuza, mas falando de educação, a senhora veio estudar depois aqui no Santa Rosa, né? Eu fiz o... A senhora foi para o sítio, ficou um tempo com a avó. Mas nós íamos estudar, né? A gente ia Isso. nas férias, né? Eu fiz o primário na Dona Ida Schmidt, bem lembrada, né? Por muitos da minha idade, Sim. daquela geração. Depois foi para Santa Até Rosa, hoje, né? Deixou saudades. Foi uma boa mestra, né? E fiz no Santa Rosa, né? Depois fiz o normal, que é ali onde eu era estilhano. Aí nessa época eu já conheci o João, O né? antigo céu, né? O antigo céu, né? O João que a dona Neuza fala é o doutor João Preto Argon de Oliveira, que foi professor, acho que de mais da metade da cidade, né? Inclusive meu. Muitos alunos, né? Um beijo pro doutor João. Mas eu fiz ali o normal, depois casei, né? Eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos.
Pois é, e onde que vocês se conheceram, dona Neuza? E o doutor João é lagiano também? Não. O João é porto-alegrense, é gaúcho, né? Ele veio para Lages, para a construtora comercial, que era uma empresa de construções, né? Doutor João é engenheiro? É arquiteto. Arquiteto. E foi convidado por doutor Hugo Vieira, que era engenheiro, né? E diretor dessa empresa, para vir então para Lages. E ele morava com a mãe do doutor, aliás, ele fazia as refeições com a mãe do doutor Hugo, né, que era ali na Nereu Ramos, logo acima, hoje ainda tem ali a casa. Perto do Július Café. Exatamente, aquela casinha verde que fica entre o banco ali. E eu, nessa época, eu tinha 14 anos, então eu passava sempre, a minha casa era na Correia Pinto, passava todos os dias, depois do almoço, né, 1 hora, para ir para o colégio. Ele estava sempre com a dona Altinha ali no portão, né, vendo a garotada passar, né? E assim que ele me observava, né, depois nos 15 anos, daí, uma ocasião, já conversamos um pouquinho no bar do seu Henrique, da dona Vera, que tinha ali o Bar Marrocos, que era daquela época da juventude, né? Então, uma ocasião ali nos encontramos, conversamos e tal, e em seguida fiz 15 anos e a minha avó, então, preparou uma festinha lá, daí eu convidei. E ele estava presente no meu aniversário. Aí, no dia seguinte, ele me deu um disco e assim foi, né? Até que realmente começamos a namorar. Mas é um fato muito engraçado, Valtair, que hoje até vamos dizer que isso não existe mais e não existe. A minha avó, como era uma pessoa muito enérgica, e eu acho que ela tinha até ciúme de mim, porque depois que nós firmamos o namoro, aquela época tinha pouca luz, o inverno muito rigoroso, e a avó não deixava, eu só podia me encontrar ou sair nos domingos, né, para ir à matinê. Então, o que é que o João fazia? Passou aquele filme Fio de Esperança e ele assobiava. Ele passava de frente de casa assobiando. Quando eu via o assobio, eu dava um jeitinho, corria e ia descer para me encontrar com ele, assim, trocar uma meia dúzia de palavras. E a avó aprendeu a ouvir aquilo lá, então ela me segurava. Ela me segurava e não deixava eu descer, sabe? Então, ver tudo isso é a época, né? Como é que a gente... Aí noivei 1 ano, mas assim, era segunda, quarta e sexta. Meu avô saía às 7 horas, o João chegava. Ele chegava às 9, o João saía. Então, não era essa liberdade que tem hoje, né? Ah, com certeza. Então, nós nos casamos em janeiro de 57, né? E sempre moramos aqui em Lages. Aí, no ano seguinte, eu já tive meu filho mais velho, né? E 1 ano e 11 meses depois eu tive a Mara, e depois de 3 anos veio o Paulinho. Então, minha vida foi muito voltada, assim, para ele, sabe? Porque o João, naquela época, você sabe, você era aluno, já bem mais tarde, o João trabalhava em 3 expedientes. Então, na verdade, eu não contava muito com ele, né? Então, essa minha dedicação tinha que ser mesmo total, né? Não tínhamos o que tem hoje, todas as facilidades, né? Naquela época a gente fazia pão, biscoito, bolacha em casa, costurava, né, para os filhos, porque não tinha. Hoje você vai nas lojas de criança, é uma maravilha, né, Valtair? Tem tudo, né? Tudo. Vai no supermercado, até o que a senhora nem imagina, tudo, né? Vocês não se assustem, mas é que eu vou fazer 72 anos, então essa história realmente existiu, né? Porque são muitos anos, né? E então a minha dedicação foi assim, como muitas mães naquela época, ainda hoje, para a família, para os filhos, né? Acompanhando, quando ia para o colégio, quando vinha, trazia essas tarefas, de observar e cuidar. Então, até que o meu filho mais velho saiu muito cedo de casa, ele saiu com 15 anos. E o terceiro, que a Mara ficou sempre aqui, saiu com 14 anos para Porto Alegre. Eles foram estudar em Porto Alegre. Então, na verdade, eu com 36 anos, eu não tinha mais filho em casa. Os filhos todos já tinham saído, né? Aí eu fui fazer faculdade. Que coisa boa, né? E nessa ocasião, a Mara, já mocinha, né, já também resolveu fazer faculdade, nós fizemos vestibular juntas. A senhora e a filha. Passamos, as duas entramos, as duas ingressamos na administração de empresas, aí na Uniplac.
Aí eu segui ela nesse meio tempo, eu já era casada também no primeiro ano, veio o meu primeiro neto, então ela deixou 1 ano e assim nós fomos, né? Daí eu me formei primeiro e logo depois ela se formou. Então, Valtair, essa caminhada aí foi, eu digo hoje que não me arrependo, fiz de coração, faria tudo novamente, né? Porque me deu muito prazer, porque hoje eu olho para frente e vejo os netos, né? Tenho um neto de 33 anos, tá? Tenho um neto de 1 ano, tenho bisnetos, né? Então, eu acho que isso é o bonito da vida, você poder olhar lá para frente e ver... A sequência, né? A sequência, nós nos prolongando. Né? A projeção de tudo isso. E eles guardam muitas coisas que eles receberam, né? Da nossa família, né? Meu, do João, eles seguiram, né? Muitas coisas. É isso que eu digo, né, dona Neuza? Quando se plantam valores, eles vão passando para as próximas gerações, com né? certeza. Alguma coisa... Coisa de plástico, essas coisas materiais não passam. Não. Até porque hoje tudo é descartável. Exatamente. Agora, valores passa para a geração seguinte. E é importantíssimo porque hoje eu vejo nos netos essa sequência. Claro que as crianças hoje são diferentes, né? As crianças são muitíssimo inteligentes, né? Eu vejo assim que os pais de hoje têm talvez mais tempo e são mais jovens também, têm outra forma de ser para conviver com os filhos. Eu vejo nos meus netos, nos bisnetos, né? Então, eu me sinto feliz com isso. Mas com certeza, né? Até porque feliz. A dona Neuza é um dos nossos exemplos positivos aqui em Lages, né? Ô, dona Neuza, mas falando assim, eu queria ainda destacar 2 assuntos com a senhora. Que é, primeiro, a questão que nós já estamos falando de família e filhos e tal. O seu casamento também é um casamento que serve de exemplo pela estabilidade, pelo respeito que a gente percebe, não é que a gente ouve falar, a gente percebe, né? Entre a senhora e o doutor João. Então, entre a senhora e ele, e os filhos e os netos, né? Uhum. Quer dizer, essa questão do respeito, da dignidade da família, né? Do estar junto, do estar próximo sempre. Sim. Nem sempre presentes, mas sempre próximos. Né? Uhum. Um tomando conta do outro, um tomando conta da vida do outro, o que está ocorrendo e tal. Como é que o seu casamento tem quantos anos hoje? 54. 54 anos. Pois é. E que conselho a senhora daria hoje? Porque hoje nós percebemos que mesmo os casamentos, né, da sua geração, da minha geração, de outras gerações mais próximas às nossas, também estão se desfazendo, né? Sim. Então, que conselho, sei lá, o que a senhora diria para esses casais hoje, mesmo os casais mais novos, né? Eu não daria conselhos, eu contaria um pouquinho então, sim, né? A sua experiência, porque eu acho que cada um tem as suas experiências, né? O João sempre foi uma pessoa muito educada, né? O João é uma pessoa muito sensível, né? Nós sempre tivemos na nossa relação muito respeito e um detalhe muito importante que eu sempre achei, o João é uma pessoa muito delicada, que ele, durante esses 54 anos da nossa vida de casado, toda semana ele me traz uma rosa. Toda semana. Veja só, hein? E depois que a minha filha faleceu, ele traz 2 rosas. Uma para mim e outra para ela, onde eu ponho no vasinho. Né? Então, que sensibilidade. Então, eu acho que o presente não precisa ser de valor alto. O presente tem que ser de coração. O gesto, né? O gesto, né? É o gesto, a lembrança, o carinho. Exatamente. Outro detalhe, o João sempre foi uma pessoa que não foi dominadora. Eu sempre, apesar de ter quase 9 anos de diferença de idade, eu sempre tive muita liberdade de agir e de fazer. Sempre. Né? Essa diferença de idade não fez dele um dominador, meu. E nem eu me sujeitei a qualquer domínio. Nós sempre partilhamos, né? A parte financeira, por exemplo. Eu sempre soube o que o João ganhava, onde aplicava e o que fazia. Da mesma forma, nós temos um hábito assim, quando sai, olha, eu vou a tal lugar. Né? Então, eu sei onde ele vai, ele sabe. Não que isso seja um controle, é um hábito nosso. É um isso hábito, faz parte da harmonia, né, dona Exato. Neuza? Quando ele sai, sempre me beija, quando eu saio. Então, são pequenas coisas assim que eu acho que constrói ao longo da vida, né? Uma relação estável, duradoura. Né?
uma coisa a mais no casamento, né? Que além do respeito, eu acho que tem que ter algo mais, né, Valtair? Ah, com certeza. E o João é uma pessoa que sempre, espontaneamente, ele sempre diz, te amo. Né? Que quando a gente vai ficando mais velha, isso ainda é muito mais importante, né? Você ouvir, né? Você é importante para mim, eu gosto de você, né? Claro, valorizar a pessoa, né? Exatamente. Dizer, olha, que bom que você está aqui comigo, né? Comigo, Ele sempre foi uma pessoa assim que isso me chamava a atenção. Se ele tivesse que escolher entre eu e os filhos, ele escolhia a mim. Sempre foi assim, é interessante, né? Mas bonito também, né? Com certeza. Não que ele desgoste, né? Não, claro. Mas a metade dele sou eu, né? Isso mesmo. Ô, dona Neuza, e um outro segredinho seu, assim, que eu tenho curiosidade, que eu até falei no começo do programa, eu vejo que a senhora não é uma pessoa snob, não é uma pessoa prepotente, não é uma pessoa que vive atrás de modismo. A dona Neuza é uma pessoa autêntica, uma pessoa simples, mas de uma elegância, de uma postura, né? Eu sempre digo, aqui em Lages tem duas mulheres que me chamam a atenção por essa postura elegante, que é a senhora e a Beatriz Ávila. A Beatriz, inclusive, está me devendo um programa. Então, eu queria assim, que a senhora contasse um pouco para as mulheres, né, que estão nos assistindo, como é que a senhora cultivou essa elegância tão natural, tão espontânea, porque isso é da senhora. A gente percebe que a senhora não foi produzida por nenhuma boutique, nunca foi de usar maquiagem excessiva, que eu me lembre, nunca foi de seguir modismo ao pé da letra, mas a senhora é de uma elegância tão natural, tão espontânea, tão bonita, que chama atenção. Obrigada, mas... Olha, na verdade, eu sou uma pessoa muito simples. Né? Eu acho que esse é o bonito, né? Eu fui criada com simplicidade. Né? Meus avós até tinham condições, mas isso não era passado para a gente em luxo, em oportunidades, né, nesse setor, não. Eles imprimiam na gente muito essa parte, né, de caráter, dignidade, simplicidade. E eu acho que isso é de fora o íntimo também, sabe, Valtair? Porque eu não sou de luxo, não gosto, né, eu gosto de coisas clássicas, né? E isso talvez também porque eu já há muitos anos, né, tenho atrás de mim uma sustentação muito grande, que é da doutrina espírita, e que eu acho que enriqueceu um pouco o meu interior. Então, não acho que a aparência seja o importante. Gosto de andar arrumada, né, simplesmente, mas nada mais do que isso. Esta beleza de dentro que vem para fora, né, dona Neuza? Eu acho que a paz, a tranquilidade, né? Eu acho que a realização, né? Tá em paz consigo mesmo. E hoje eu me sinto assim, eu estou em paz comigo. Mas a senhora sempre foi assim, tranquila, serena, né? Dona Neuza, infelizmente a gente tem um tempo na TV, mas eu gostaria de ouvir assim as suas palavras finais. O que a senhora diria hoje dentro dessa, né, toda essa experiência que a senhora tem, dessa vida tão bonita, tão regrada, que nem sempre foi, né, maravilhosa naquele sentido de não ter dores, que a gente sabe que todo mundo tem, todo mundo passa. Mas o que a senhora diria hoje para as mulheres que estão aí nos ouvindo, nos vendo? Eu diria a elas que cultuem muito mais o interior delas, muito mais, né? Que se façam bonitas por fora e por dentro, mas que com certeza o que está dentro é muito mais importante do que está fora. Este, então, é o segredo, dona Neuza. Olha, hoje descobrimos o segredo da dona Neuza. E nós queremos agradecer demais a sua disposição de vir conversar conosco. Eu que agradeço. E eu queria aqui lembrar o nosso poeta, que ele diz, né, que nós não precisamos ir atrás das borboletas, porque se nós cultivarmos o nosso jardim, as borboletas virão até nós. Eu acho que resume um pouco isso que a senhora está nos passando, né, dona Neuza? Talvez, acredito que sim. Então, muito obrigada por a senhora estar aqui conosco. Obrigada, um beijo bem grande, que Deus ilumine cada vez mais os seus dias. Nós. E para ti também que está nos ouvindo, um beijo muito grande e até a próxima semana.